Fala, investidores! Estamos aqui novamente no canal Barão Invest, o seu canal de educação financeira e investimentos. Hoje vamos falar a respeito de riscos. Afinal de contas, todo mundo que vive corre o risco, até da morte. É verdade, a gente precisa aqui ver sobre riscos sistêmicos e não sistêmicos. Aqueles que, por exemplo, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, seriam os sistêmicos. E os outros, você sabe como é? A gente vai mostrar no final do vídeo, inclusive, como você pode se proteger dos riscos não sistêmicos. Então fica até lá para acompanhar. A gente pede para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Para isso, vamos falar o que é sistêmico, né? Porque você pode achar a palavra meio estranha à primeira vista. Na verdade, a palavra sistêmica representa algo que é global, que afeta tudo. Então, no caso da economia, risco sistêmico é um risco global da economia. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem para onde fugir. O bicho vai te pegar. A única coisa que você pode escolher é como o bicho vai te pegar. Se você for paciente, você vai sofrer menos. Se você for impaciente, você vai correr muitos riscos e pode perder dinheiro neste momento. E aí, claro, a gente volta aos investimentos e temos que nenhum investimento é completamente seguro. Isso já é um ponto pacífico. Você pode diminuir, minimizar o risco, mas nunca fugir completamente de riscos ao investir. E por isso a gente começa falando sobre riscos sistêmicos. A gente citou aqui, é aquele risco que não tem como você escapar. É o risco que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. É como se fosse o imposto. Não tem como você deixar de pagar imposto. Se você estiver no Brasil, se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver na Europa, não existe um país no mundo que não cobre nada, né? Em diferentes graus, eles vão cobrar. Né? Aquela velha máxima americana até que diz o que é certo na vida, a morte e impostos. Então, são riscos, no caso, fatos sistêmicos. E a gente tem como exemplos de riscos sistêmicos aí coisas assim grandiosas realmente. A gente teve a pandemia do coronavírus, que é um risco sistêmico. A gente tem colapsos nos sistemas como 2008. Exatamente, em 2008 a gente teve bastante disso, né? Um banco quebrou e espalhou para o resto de todos os outros bancos, porque ele é um banco grande, espalhando para os outros bancos americanos, espalhou para o resto do mundo, porque eles eram os maiores bancos do mundo. Então acontece. E também acontece, por exemplo, quando um grupo financeiro muito grande, como por exemplo a Evergrande da China, que é a segunda maior construtora da China, dá um calote de 2 trilhões de reais. Eles não estão conseguindo pagar e isso pode se alastrar. Claro que a China, o Estado chinês tem muito dinheiro e ele vai provavelmente bancar esse calote e ajudar a pagar essa dívida para não espalhar isso. Mas caso não fizesse, poderia ser grave. Então, em resumo, o que é um risco sistêmico? É aquele que está fora do controle do investidor individual. Você não tem como mudar o fato, você tem como lidar com o fato e a gente vai apresentar isso mais para o final. Agora, entrando na questão de riscos não sistêmicos, aí sim a gente tem a situação de poder controlar o risco. São diferentes, são riscos que acontecem com uma empresa ou com um setor em um determinado momento. É quando, vamos dizer assim, uma coisa acontece diferente de tudo ao mesmo tempo acontecendo. É isso aí. Por exemplo, um risco não sistêmico muito grande é quando acontece uma greve em algum setor da economia. Ou uma empresa. Uma empresa, exatamente. Uma empresa grande, quando tem a greve, ela vai gerar algum problema para os seus sócios. Se você for acionista dessa empresa, você vai sofrer. Mas claro que a greve não é muito previsível. Alguns tipos de riscos são previsíveis. Quando você compra uma ação de uma empresa que está, por exemplo, muito endividada, você corre esse risco. Então é bom você diversificar para não ter o perigo de perder esse dinheiro nessa empresa. E aí, dentro dos tipos de investimento, a gente tem a renda fixa, que são empréstimos de todos os tipos, e nessa renda a gente tem o risco de calote, né? A gente tem o risco de crédito, de você emprestar e a pessoa não pagar. Em geral, isso acontece muito menos. Por exemplo, o governo brasileiro não pagar salários, pensões e aposentadorias. Isso aconteceu em raríssimas exceções, porque realmente é muito grave. Então você tem uma restrição aí de ocorrências nesse quesito, mas é default, calote, em termo inglês até, o não pagamento de um empréstimo. Né? Bom, aí a gente no dia a dia conhece, ou você, ou um conhecido seu, já deve ter passado por uma dificuldade de não pagar terceiros. Né? Então é a questão de tomar emprestado e não conseguir pagar. Exatamente. E uma forma de você evitar os riscos sistêmicos, os riscos não sistêmicos, é justamente você investir em CDBs e tesouros para ter o seu dinheiro protegido pelo FGC.
vale também a conta corrente que você tem no banco. E lembrando que o FGC traz a segurança de R$250 mil por CPF até 4 instituições financeiras, ao total de 1 milhão para aqueles investidores que conseguirem atingir esse resultado. A gente também tem o risco de liquidez, né? O risco de liquidez é o momento em que você, investidor particular, vai fazer os seus investimentos e o resgate daquele dinheiro pode demorar ou não, né, Tiagão? Isso. Pode ser que você faça algum investimento que demore 1 ano, 2 anos para receber em contrato. Existem esses tipos de investimentos. Ou pode ser que você compre uma casa, por exemplo, e fique descapitalizado. Você ficou sem dinheiro porque gastou muito comprando um imóvel. Isso daí vai gerar um problema de liquidez para você, porque você não consegue vender uma casa do dia para a noite no mesmo preço que você pagou ou um pouco a mais. Você normalmente vai ter que vender abaixo e você vai perder dinheiro. Então é importante na liquidez uma parte do seu patrimônio de forma bem líquida, que pode ser investida, mas ele tem que ser praticamente retirado em 1 semana, se for o caso. A gente daí segue também para os riscos de mercado, que basicamente são grandes oscilações que perturbam aí negociações dos ativos. Também segue com a taxa de câmbio, ou seja, o dólar, a conversão do dólar para real. Vai que dá a louca no presidente americano de fazer alguma coisa com o dólar, e aí você não consegue controlar os seus investimentos, porque certamente eles vão sofrer com isso a partir do câmbio, por exemplo. E por último, o mercado acionário em si, né? Porque você compra parte das empresas a partir do momento em que a partir do momento que você é um investidor. E aí você corre o risco que acompanha a empresa. E a gente já falou disso num dos vídeos. E a gente vai deixar aqui no card como analisar daí uma empresa em específico, a partir dos seus indicadores financeiros, como ROI, endividamento, retorno sobre capital e etc. E aí você pergunta, o que eu faço frente a tudo isso? Tem como fazer a amenização, né, a redução desses riscos. E partindo do ponto que não existe como ganhar dinheiro sem correr nenhum risco, a gente poderia separar as opções. Aí sim, né, aquela pessoa que pergunta pra gente como ganhar dinheiro sem risco, a gente vai falar, bom, tem como não ganhar dinheiro e não correr risco. A poupança, por exemplo. Isso, você não ganha nada e ultimamente ela está dando 7% negativo ao ano. Você investe lá, por exemplo, R$10 mil e perde 700 no ano. E você também pode escolher o contrário, correr um risco gigantesco para ganhar um dinheirão. Por Basta exemplo, roubar um banco. Exatamente, você pode roubar um banco, você corre um risco gigante de ser morto ou ser preso, mas você pode ganhar um dinheirão. E aí, brincadeiras à parte, a gente segue para a diversificação da carteira, que é justamente uma forma de se proteger contra os riscos não sistêmicos e até mesmo com alguma parte dos sistêmicos, né, daqueles riscos globais. Como diria Harry Markowitz, o último almoço grátis do mercado é a diversificação de riscos, né, Tiagão? É isso aí, quando você vai diversificar, você tem que pensar até em setores. Você não pode falar assim, eu vou diversificar investindo em 8 ações do varejo. Não é uma boa estratégia. Se você investir em Casas Bahia, Magazine Luiza e outros varejistas e o setor de varejo ficar ruim por algum motivo, como por exemplo aumento do crédito, eles não vão conseguir parcelar muito as compras, vai haver menos vendas e você daí pode ter uma desvalorização da sua carteira inteira. O que você tem que fazer na diversificação é justamente pegar setores diferentes, investir, por exemplo, no exterior, nos Estados Unidos, porque o que acontece quando você, por exemplo, investe em setores diferentes? Se um cair, o outro provavelmente não cairá. E se você investe em, por exemplo, 8 setores diferentes, provavelmente 2 ou 3 podem cair, mas 5 não vão cair. Então você tem uma grande chance de não ter esse problema. E, por exemplo, investindo em dólar, você também consegue se proteger nesse sentido. Se o dólar sobe em relação ao real lá fora, você ganha no dólar. Se aqui no Brasil o real valorizar frente ao dólar, você ganha no real. Com isso, você diversifica em dólar e real e se protege bastante dos riscos não sistêmicos. A ideia da diversificação é você conseguir fragmentar o investimento em alguns ativos que não sejam iguais. A ideia é que eles tenham participações em negócios e setores, segmentos diferenciados. Aí a gente tem até uma classificação que se chama negativa, no caso quando não existe um mesmo sentido para os dois investimentos que você está tomando, por exemplo, e positiva, quando sim. E aí não é legal, é aquilo que o Thiago falou, de haver o mesmo investimento no mesmo segmento. Então você comprar, por exemplo, as Casas Bahia, que está do lado da Magazine Luiza, você vê lá na rua, as duas vendem a mesma coisa, geladeira, TV, etc. E são concorrentes, comprar uma e outra é quase que a mesma coisa.
Claro que havendo diferenças aí dos fundamentos e de algumas considerações. Porém, o segmento, o risco, se, por exemplo, acontecer alguma coisa com o consumo de rua, as pessoas não puderem ir lá, as duas empresas vão sofrer da mesma forma. E você não pode cair na armadilha de achar então que se diversificar é a melhor coisa que tem. Você vai comprar, por exemplo, 100 ativos de 100 empresas. Isso daí já vira pulverização. Aí você pega o aviãozinho, sabe? Que vai que nem no filme, vai pulverizar a horta, tá? Não é assim. Exatamente. Quando você vai diversificar, você tem que tomar muito cuidado para não cometer o erro da pulverização, que seria daí comprar um mundo de ativos que você não consegue acompanhar todos esses ativos, por exemplo, na bolsa. E o que acontece é que você compra vários de vários setores. Você vai comprar 100, não tem 100 setores na economia brasileira para você diversificar tudo isso. Então você vai comprar parzinho de novo, como a gente já falou. Você vai acabar comprando Magazine Luiza, Casas Bahia, Loja 100, ou seja, você vai se complicar na hora que o varejista cair e vai ficar também numa média ruim, né? Porque na verdade você comprando pulverizando, você vai ficar na média, mas todo mundo sabe que média é um negócio burro, porque você vai ficar abaixo dos que conseguirem enxergar as melhores empresas do mercado. E aí a gente tem aqui a indicação de qual é o número ideal. Bom, de 15 a 20 segundo, de novo, o Harry Markowitz, que é o autor da famosa frase sobre o último almoço do mercado, o último almoço grátis do mercado. 15 a 20, incluindo ações americanas, incluindo ações brasileiras, incluindo o tesouro que vai estar lá presente na sua reserva de emergência e na sua reserva de oportunidade. Exatamente. Tem alguns que defendem até um pouco menos, por exemplo, como 12 ou 10, mas e daí depende do que você realmente conseguir acompanhar do mercado e o que você conseguir se sentir protegido. Então é importante que você faça diversificação, escolha os ativos que você consegue acompanhar. Se você não consegue, ponha em renda fixa, que pelo menos você se protege da inflação. E é isso. Então a gente aqui trouxe algumas dicas de como conseguir se proteger de riscos não sistêmicos a partir da diversificação, fazendo aí investimentos que, além de não serem no mesmo segmento, né, ou seja, não serem positivos, serem na verdade negativos, porque eles se espalham em mais de um segmento, você também não correr justamente o risco de ficar na média, ou seja, meio que empatado com tudo, porque se você investir em tudo que está na bolsa, você vai ser exatamente a bolsa e não necessariamente você vai conseguir ganhar alguma coisa além da inflação, por exemplo. Então a gente aqui espera que você não perca a cabeça nos momentos de instabilidade, consiga se controlar, seguir o plano que você traçou, como a arca e como, enfim, a regra do 100. Que a gente já em outro vídeo. E a gente vai deixar aqui o card do vídeo para você também poder assistir. E assim consiga seguir aí a trilha do sucesso. Até os próximos vídeos.